Olá, estão prontos, né? Aqui para mais uma aula, na verdade para a primeira aula, tá? Confesso que meu coração estava um pouco acelerado para essa estreia, para essa primeira conversa. Nossa, esqueci até o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok, qualquer coisa vocês podem colocar aqui nos comentários, no chat, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira aula desse grupo, né, Metanoia. Antes a gente havia colocado o nome de cultural, alguma coisa relacionada à mente, e eu vou estar falando um pouco com vocês aqui sobre o objetivo desse curso, sobre o porquê desse curso. Primeiramente, eu queria já agradecer cada um de vocês que se dispuseram, né, a gente está junto aí conversando sobre esse assunto, e eu até coloquei lá no grupo, né, soldados mesmo, soldados do Senhor. Nós entendemos os dias que nós temos vivido, temos aprendido aí, né, até com o pastor Tino nos estudos bíblicos, e sobre os dias, né, que temos vivido e os dias que ainda estão por vir. Então eu achei muito interessante, algum tempo eu já tenho incomodado com esse assunto, né, sobre toda essa cultura da morte, sobre como Satanás tem agido na mente, né, das pessoas. Até um dia eu coloquei lá em relação a essa guerra, tudo isso. Eu acredito que uma das armas de Satanás seja essa, né, na mente, essa batalha na mente. Então a gente vai estar falando sobre essas coisas. E como vocês sabem, eu fiquei algum tempo, né, faz alguns anos que eu trabalho, sempre trabalhei, na verdade, na área da educação. E como na educação isso acontece de maneira às vezes tão sutil, porém às vezes de maneira tão explícita. E como a educação tem sido uma ferramenta, infelizmente hoje, uma ferramenta na mão de Satanás, formando, né, pessoas que têm abandonado a fé, formando jovens que têm virado as costas para o Senhor. E como vai ser a nossa nação, né, daqui para frente? Como tem sido as nossas, como vai ser as nossas igrejas? Então, deu tempo nesses 22, 23 anos aí na educação, deu tempo de eu ver pelo menos 2 gerações, né, de pequenininho ali formado no Senhor e de repente vai para uma universidade e se desvia, vai para uma universidade e com todas aquelas ideologias, né, do humanismo, secularismo, e como isso tem atingido os nossos jovens, como isso tem atingido as famílias, com toda essa cultura, né? Cultura da morte mesmo. A gente vai, aos longos das semanas aí, nas aulas, a gente vai estar mais focada nisso. E uma coisa que o Guilherme Shelby, ele fala sempre, eu acho muito interessante, é que proteger as crianças é tão espiritual quanto orar por elas. Então, assim, esse estudo, nós sabermos com quem nós estamos lutando, que há uma guerra sendo travada, que há uma batalha, mas quem são os nossos inimigos? Né? A igreja hoje, ela precisa estar preparada para esses dias que nós estamos vivendo e para os dias que virão. Então, quem são os nossos inimigos? Aqui vocês podem ver na imagem, eu coloquei um soldado no meio da guerra. Então, um soldado no meio da guerra, que é o que nós somos, Paulo fala bastante isso, ele precisa estar atento para ver o quê? De onde está vindo o dardo, né? Para ver, para perceber de onde está vindo esse ataque. E uma coisa, até foi um exemplo do neurologista, ele trata só de sono. Ele fala, um soldado, quando ele está em guerra, ele precisa ficar, o subconsciente dele fica
em alerta 24 horas. Ele não consegue descansar. Por quê? Ele não consegue dormir. Ainda que ele durma, ele fica, a hora que vier um ataque, ele fica em estado de alerta. Então, hoje, fazendo uma analogia, né, com as nossas vidas, nós precisamos viver nesse estado de alerta. A diferença é que nós temos o Senhor em quem confiar. Então, nós podemos confiar no Senhor. Mas o que a gente percebe muitas vezes é a igreja numa apatia, sabe, numa letargia. Na maioria das vezes, porque realmente não conhece. Ah, mas tá tendo a guerra, então a gente vai, a gente ora. Tudo isso é necessário numa guerra, são armas de guerra. Então a oração é arma de guerra, o louvor é arma de guerra, a comunhão é arma de guerra, a leitura da palavra é uma arma de guerra. Então numa guerra ela tem várias armas, né? E conhecer o nosso inimigo se faz fundamental, se faz necessário para nós sabermos da maneira correta, né? Da arma correta de se lutar, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre isso. Hoje essa aula vai ser sobre, eu vou trabalhar com vocês, mas a definição, o significado, né? Para a gente começar a entender esse caminho aí. Nós vamos falar sobre o cristianismo e o globalismo. São duas expressões que a gente tem escutado bastante, né? O cristianismo faz parte do nosso dia a dia, né? Esse termo faz parte da nossa vida. E o globalismo a gente tem escutado bastante, né? Em jornal, tudo que a gente coloca é global, 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 crise global. Então, esse globalismo, acho que uns 16 anos atrás, se eu não me engano, eu sou um pouco confusa com data, mas mais uns 20 anos, que começou-se, né, a tal da globalização, globalização. Então, a gente vai entender qual é todo esse processo, tá? E a função da igreja nisso, porque nós estamos nesse mundo, foi o que Jesus nos disse. Eu não vou tirar vocês do mundo. Então, nós estamos inseridos nesse mundo e a gente faz parte desse sistema. Então, nós precisamos saber o quê? Como atuar, como agir nesse sistema. E com uma mente cristã. Nós vamos falar também sobre o que é metanoia, sobre metanoia, se Jesus falou ou se não falou sobre metanoia, tá? Então, vocês podem ir colocando pelo chat, eu vou tentar ir respondendo por aqui, tá bom? Então, em Efésios 6, eu lembrei até da música, né? Efésios 6, 11, 12, eu coloquei no grupo para vocês essas duas passagens. Em Efésios 6 fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a palavra de Deus, ela vai ser o quê? Ela vai nos preparar para essa guerra. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Lembra que no começo eu falei que ela é uma das ferramentas. Em 2 Coríntios, Paulo fala assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu acho muito interessante. Aliás, esse trecho ele tem muitas riquezas, né? Que daria para fazer um estudo prolongado só sobre ele. Então, nós vivamos aqui como homens, apesar de sermos soldados do Senhor, de sabermos que um dia estaremos na eternidade, corpo glorificado. Hoje nós vivemos como homens, porém, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Então, hoje não adianta eu ir para a rua, queimar, colocar fogo em ônibus. Ah, mas fecharam as igrejas, então eu vou lá para Brasília e vou quebrar tudo. Eu não vou lutar com essas armas humanas.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quando vários lugares que a gente estuda sobre batalha na mente, a gente sempre escuta essa expressão, fortaleza, fortaleza. O que é uma fortaleza? Destruímos argumentos. Presta atenção nisso. O que a gente precisa destruir hoje? Os argumentos. Quais argumentos? Argumentos do feminismo, argumentos da ideologia de gênero, argumentos do aborto. E esses conceitos têm sido tão impregnados, essa cultura da morte, que isso tudo se forma a cultura da morte, tem sido tão impregnado como argumentos no nosso meio, que às vezes a gente fica até chocado como parece tão real, né? E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui, do começo ao fim, Paulo tá falando aos coríntios o quê? Nós estamos neste mundo. E eu acredito que não fosse diferente. Talvez as armas seriam diferentes, né? As estratégias diferentes. Mas qual é o objetivo de Satanás? É roubar, matar e destruir. E como isso atinge a vida das crianças? Porque se Satanás consegue matar uma criança ali no ninho, se Satanás consegue destruir a vida de uma criança, ele consegue destruir uma geração, entende? Ele consegue destruir uma família. Então, aqui Paulo fala também sobre o nosso entendimento. Então, eu preciso levar o meu entendimento cativo aqui, tá? Cativo ao Espírito Santo. Então, como é comum hoje, isso gera muita tristeza no meu coração, e eu sei que no de vocês também, por isso vocês estão aqui. Hoje nós escutamos jovens cristãos, jovens que vão à igreja, jovens que muitas vezes têm a família, né, na igreja, que servem ao Senhor, defendendo esses conceitos, defendendo o feminismo, defendendo o aborto dentro da igreja. E são coisas que é o que a palavra que pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quantos cristãos se dizendo criacionistas? Hoje tem até uma linha do criacionismo cristão, tá? Do marxismo cristão. Então, a gente vai estar trabalhando bastante com esses termos. Então, um marxista, né, que vem com todas aquelas ideias de Marx, de luta de classe. E quando a gente vai estudar, por exemplo, o que é o marxismo? É totalmente contrário à palavra de Deus. Então, como pode um servo do Senhor, um jovem que cresceu ali conhecendo os padrões de Deus, conhecendo os princípios, de repente ele se diz um marxista dentro da igreja, não, eu vou defender o aborto. Então, e isso vai acontecendo de maneira tão sutil, só que hoje já não tem sido assim tão sutil, tá? Que chega a ser, assim, causar espanto. E esse espanto, essa indignação, isso é algo bom. Só que nós precisamos fazer disso uma ação. A gente vai estar conversando e aprendendo junto como nós vamos lutar contra esses conceitos dentro da igreja, tá? Então, a primeira palavra que nós vamos estudar aqui para quem tem me escutado, eu gosto muito isso faz parte também da educação por princípios, a gente estudar a fonte, a origem. Então, metanoia, de onde veio? A Bíblia fala bastante, tem versão que fala em bastante lugares essa palavra, metanoia, ela está relacionada à mente, tá? Então, metanoia, ela é o quê? Mudança de mente. Então, o que controla? O que vai controlar as minhas ações, o que vai controlar
os meus sentidos, o que eu falo, é o que? O meu cérebro, que dá a palavra de comando. Então, a metanoia, ela fala, né, de consciente, fala de mente, mente fala de pensamento. Então, eu penso e eu ajo, tá? Tem um filósofo que falava, penso, logo existo. Mas, quando eu penso, são os meus pensamentos que vão determinar as minhas ações. Então, etimologicamente, que significa a origem da palavra, metanoia se originou a partir do grego, tá? Então, por isso é que ela vai aparecer bastante no Novo Testamento, tá bom? Que fazia parte da cultura grega, cultura romana, tá? Eles usavam bastante esse termo. Formada a partir da união de meta, que significa depois, e vos, que significa pensamento ou intelecto. Assim, a interpretação literal deste termo seria semelhante a mudar o próprio pensamento. Então, a metanoia, ela precisa começar onde? Em nós. Então, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso primeiro enxergar, que já é o próximo ponto que nós vamos aqui. Eu preciso mudar o meu pensamento, tá? Primeiro, não adianta eu fazer metanoia no outro. A metanoia acontece em mim. Ou deixar de agir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida, tá? Então, Jesus pregou sobre metanoia. O próprio cristianismo, ele é uma metanoia. A própria palavra de Deus, ela vai produzir em nós essa mudança de pensamento e a mudança de atitude. O próprio arrependimento é uma metanoia, tá bom? Então, Jesus, ele prega sobre isso. Em Mateus 4:7, fala assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, metanoia, porque está próximo o reino dos céus. Então, nada mais adequado do que esse versículo para os dias que nós estamos vivendo. Então, o que Jesus está nos convidando aqui? Vocês que precisa acontecer uma metanoia em vocês, porque é chegado o tempo, o reino dos céus. Em Atos 17, o apóstolo Paulo prega sobre a necessidade de sermos transformados a partir da mudança da nossa mentalidade. Ele declara que Deus está notificando os homens em toda parte para que se arrependam e se convertam. Todos nós somos notificados de que Deus requer o processo de transformação na mente. Isso a gente já lembra lá, né, de Romanos, e é isso mesmo. Atos 17:30, ele fala assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Eu acho que esse versículo é muito, muito especial. Estado, o que é ignorância? Estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Estado de quem não tem conhecimento da cultura por falta de estudo, experiência ou prática. Essa definição aqui, ela é do dicionário, tá? Então, eu acho muito interessante isso. Então, Deus, ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. O que significa isso? Muitas vezes a gente entende essa palavra ignorância como algo pejorativo. E ela não quer dizer isso. Ela quer dizer o quê? Uma falta de conhecimento de uma realidade. Então, é quando eu não estou a par da existência ou da ocorrência de algo. Então, por isso é que você vai começar a entender por que meu coração borbulha tanto. Quando a gente começa a entender a maneira como Satanás tem agido na vida das crianças, a maneira como Satanás tem escravizado a vida das mulheres, das crianças, né, de homens, enfim, da família toda, com todas essas ideologias mundanas, satânicas, na verdade, você pegar uma criança de 3 anos e fazer com que ela acredite que
que ela não é uma menina, que ela é um menino, isso é escravizar uma criança. Isso é comprovado até cientificamente dos danos que isso traz, não só no desenvolvimento psíquico dela, mas no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento físico. Nós vamos tratar em uma aula só sobre ideologia de gênero, porque o assunto é bem extenso. E isso está muito mais perto de nós do que vocês imaginam. Então, esse chamado aqui para nós é o quê? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que o Senhor abre os nossos olhos e que há metanoia, que há essa mudança de pensamento, nós precisamos fazer alguma coisa. Continuando o versículo. Portanto, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Esse é Jesus. Então, os irmãos em Roma, Paulo diz que não deve se conformar com este século, mas transformar-se pela renovação do quê? Da mente. Assim vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que Paulo... Aí aqui é o famoso, né? O Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, guarda isso na sua cabeça. O que é um culto racional? Culto racional, bem resumidamente mesmo, é uma fé que pensa, tá? Então, o culto racional, ele é uma fé que pensa. Então, lá em Pedro, a palavra de Deus fala que nós precisamos estar prontos para justificar a nossa fé. Então, o culto racional é o quê? Eu não vou cultuar somente na igreja. Se eu sou uma professora, eu posso estar cultuando a Deus no meu trabalho, no meu serviço, enquanto eu luto contra as verdades dos princípios bíblicos naquele lugar, enquanto eu defendo a ideologia cristã, enquanto eu defendo a mente das crianças. Isto é um culto racional. É você defender a palavra, você cultuar a Deus no ambiente que você está inserido. E eu vou estar ao longo das nossas conversas aqui indicando alguns livros, tá, que eu li e tenho usado para esse meu trabalho. E esse livro aqui, o nome dele é Culto Racional. Eu tirei bastante coisa daqui. É um livro excelente, é um livro muito bom se você quiser entender mais sobre essa nossa ação de cultuar a Deus. Ele vai abrir a sua mente para isso. É um livro riquíssimo, tá? Ele vai falar bastante sobre o que nós temos conversado aqui. Ele é do Mateus Viana, tá? Para quem não sabe, ele é meu irmão, mas se vocês quiserem depois, aí eu posso pedir para ele passar o contato, vocês me pedem e eu peço para ele, a gente vê uma maneira. Mas é um livro que seria não só para essas aulas, mas é um livro que vai abrir a sua mente para muitas coisas, tá? Um outro livro também que eu tenho lido e usado chama Ensino e Discipulado, do Paul Gelli. Então, ele trata essa questão do discipulado das nações. Então, a educação, ela tem essa finalidade, né? O discipulado das nações. Então, ele vai abordar temas não só para professores, né? Para a parte acadêmica, mas ele vai abordar esse tema de uma visão de líderes da igreja, né? Pastores e famílias, tá? Então, também é um livro muito bom. Tá joia? Então, voltando aqui. Então, esse Romanos 12 precisa estar o tempo todo na nossa mente. E já passando para isso, então, a metanoia é o que? É a mudança de mente. Eu vou começar a pensar de maneira diferente e vou começar a agir de maneira diferente. Só que a metanoia, ela vai provocar o quê? Ela vai interferir na minha cosmovisão.
Então, o que é uma cosmovisão? A cosmovisão, coloquei aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, é a maneira como você enxerga o mundo, é a lente. Então, se esse óculos meu fosse uma lente vermelha, eu estaria enxergando tudo vermelho. Mas as coisas são vermelhas? Não, mas eu tô com um óculos vermelho. Então, quando eu dava aula para educação infantil, eu gostava muito de fazer isso com as crianças, com celofane. Então, para eles irem aprendendo as cores, eu achava bem interessante, porque muda simplesmente tudo, né? Porque se você mostra algo verde ali para a criança, tá no meio de outras cores. Agora, se ela tá com a visão toda verde, ela vai enxergar tudo verde. Então, a cosmovisão é a maneira como você enxerga as coisas. Então, e aqui no slide que eu coloquei, fala, a maneira como o homem enxerga o mundo determinará como ele vai agir no mundo. Então, vocês percebam que a metanoia, ela está totalmente ligada à minha cosmovisão. Então, conforme eu vou deixando de ser ignorante em alguns assuntos, a minha metanoia, a minha cosmovisão vai mudando sobre isso. Então, talvez há 20 anos atrás, se alguém me falasse, Cris, mas também um aborto, olha, tadinha das crianças, as mães sofrem. Por eu não ter o conhecimento, eu estar na ignorância, isso não ia frutificar em mim o que é metanoia. E a minha visão de mundo, a minha cosmovisão seria como? Contrária à palavra de Deus. Eu iria concordar. Muitas vezes a gente faz sem perceber. Né? Hoje é tão... mas o mundo é assim mesmo. Todo mundo é assim. Então, a cosmovisão hoje do mundo está deturpada. Então, nós precisamos voltar a nossa lente de olhar o mundo precisa ser o quê? A palavra de Deus, precisa ser a Bíblia. Então, não são ideologias, não são grandes pregações, apesar de grandes pregações, grandes que eu falo, palavras ministradas baseadas na palavra de Deus. Mas a minha cosmovisão, ela precisa passar pela lente da palavra de Deus, tá? Então, quando acontecer em mim a metanoia, que eu vou mudar a minha maneira de pensar, logo eu vou mudar a minha maneira de ver o mundo, então eu vou agir diferente, tá? Tem um filósofo que ele fala, na verdade, se não me engano, foi Kant que falou. A gente também vai falar sobre ele aqui. Como diz a Noemi, mãe, ele é bom ou ele é mau? Ele fez muitas coisas ruins, mas uma coisa que ele fala, ideias têm consequências, tá? Então, ideias têm consequências. Isso é fato, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, tá bom? E o cristianismo. O que é o cristianismo para nós, né? Então, cristianismo. Há cerca de 2000 anos nasce o cristianismo, gerado do judaísmo no Oriente Médio, tá bom? Os princípios morais demonstrados e vividos por Jesus durante a sua passagem pela terra são de grande ensinamento e até hoje são considerados como modelo que deve ser seguido por todo cristão. A história do cristianismo conta que o modo de eu achei isso muito interessante, que o modo de comportamento, os ensinamentos deixados e os milagres feitos por Jesus causaram grande incômodo aos líderes romanos da época. Por que será, né? Que aceitavam a chegada que não aceitavam, né, a chegada de um novo líder e tal, aquela parte que você já conhece. E Jesus propõe o quê? Metanoia. Ele possibilitará uma nova cosmovisão. Então, o cristianismo, em suma, é isso. É quando Jesus possibilita, Jesus provoca uma metanoia na maneira daquelas pessoas pensarem, e isso começou a acontecer o quê? A mudança de cosmovisão, e eles começaram a agir diferente. Então, porém, uma das coisas que me chama atenção, e hoje a gente escuta muito, direitos humanos, e ONU, e agenda, e ONU,
e direitos humanos, e direitos humanos para as mulheres. Quem trouxe direitos humanos para as mulheres foi Jesus, foi o cristianismo. Antes do cristianismo, antes da vinda de Jesus, mulher não era nem contada. As crianças, quando tinham alguma deficiência, era jogada na calçada, na sarjeta, nos lugares. Quem trouxe a ideia do amor ao próximo, do cuidar do próximo, foi o cristianismo através de Jesus. Então, o cristianismo é isso, é o relacionamento com Jesus, é a mudança de pensamento e cosmovisão através dos ensinamentos de Jesus. Então, quando nós começamos a estudar sobre a palavra, estudar sobre Jesus Cristo, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa cosmovisão, ela é transformada. Consequentemente, as nossas ações também serão. E já partindo para o final aqui, o globalismo, né, o que a gente tem mais escutado. Todos esses termos que eu fui trabalhando com vocês, a gente vai estar usando ao longo, tá, dos nossos encontros. Então, globalismo é uma definição do dicionário, é uma conjuntura social, geopolítica, histórica sobre a qual atuam diferentes segmentos da sociedade, desde indivíduo a grupos coletivos, envolvendo nações, nacionalismo, nacionalidades e suas diversas formas de comportamento e atuação. E a segunda definição, sistema pedagógico. Olha a educação aqui de novo. Sistema pedagógico que consiste em tornar em globo, o que é globo? Do mundo, né? Do cosmos. Os assuntos das nações. E essa agenda, né? A gente tem escutado muito e a gente vai escutar, e eu aconselho você. Claro, não são todas as fontes confiáveis, algumas são muito alarmistas, fora da realidade. Então, traz sempre para a Bíblia, tá? Mas eu incentivo você a ouvir sobre esses assuntos, a pesquisar mais, para nós, como eu falei no começo, para nós entendermos quais são as armas que nós vamos precisar. Então, o que é uma agenda? A agenda é um meio voltado para o registro de compromissos e anotações e está ligada à datação cronológica. E aí a gente junta a agenda global, tudo isso que vai estar acontecendo, né? Todo esse globalismo, esses conceitos que nós falamos, vai estar dentro dessa agenda, tá? Dessa agenda global. Voltou? Desculpa, nós tivemos um probleminha técnico aqui, tá? Mas então a gente já estava finalizando. Nós vamos estar então estudando sobre essa agenda global, sobre o cristianismo, né? Nossa postura no meio disso tudo, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado aí conosco, tá joia? Até agora, a gente pode ir conversando. Eu vou tentar disponibilizar os slides para vocês lá no grupo, tá bom? E depois, se alguém quiser os significados, aquilo que a gente conversou, só me pedir que eu mando para vocês no grupo, tá bom? E só então, fechando aqui a ideia, o verdadeiro cristianismo nos dias de hoje. Eu até havia colocado uma imagem ali de Paulo, né? E os cristãos sendo... de Paulo e uma dos cristãos sendo mortos lá na arena, né, no Coliseu, e que também foi uma forma de cristianismo. Então, hoje o que a gente tem? Esse culto racional, que seria a expressão do nosso cristianismo, né, a vivência, a prática do nosso cristianismo, o culto racional, que significa o quê? Uma fé que pensa e age, tá? E a metanoia, que vai gerar a nossa cosmovisão bíblica, tá bom? Então, que haja metanoia, a palavra de Deus, né, sendo sempre a luz do nosso entendimento, e o resultado vai ser a cosmovisão bíblica, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês mais uma vez e que
o Senhor esteja abrindo a nossa mente, abrindo os nossos ouvidos para poder continuar compartilhando conosco, tá bom? E nunca se esqueça, o seu papel, a sua vida é muito importante nesse processo de resgate, tá joia? Deus abençoe então. Tchau, tchau.